aula. Nós vamos estudar hoje capítulos 15 a 17 do livro de Números. Lembrando que na última aula, capítulos 13 e 14, chegamos à parte muito triste da desistência do povo da conquista da terra, por causa da covardia dos espias. Então, o que nós encontramos a partir do capítulo 15 são alguns desafios especiais que Moisés, especialmente, enfrenta com o povo estagnado no deserto. E pensando um pouquinho sobre a situação que ele encara aqui. Estamos só no começo do segundo ano depois da saída do Egito. Pelo menos as informações que nós temos sugerem isso. Que foi depois de um ano no Monte Sinai que eles começaram a jornada, chegaram até Cádiz Barneia, mandaram os espias, passaram algumas semanas e desistiram. Então, ainda no primeiro semestre do segundo ano, depois da saída, que significa que com essa sentença que Deus deu de completar 40 anos no deserto, eles ainda têm mais de 38 anos parados. Não num lugar só, porque eles ficam peregrinando em vários lugares no deserto. Até tem uma lista depois de lugares que eles pararam, mas estagnados, parados no sentido de não progredir para a terra prometida. Eles não estão entrando na terra, não estão conquistando a terra que Deus preparou para esse povo. Todas essas promessas foram adiadas em uma geração por causa da covardia dos espias. E nisso, se Moisés já teve um trabalho difícil, dificultou mais ainda. Ele está pastoreando um rebanho que não tem mais objetivo, pelo menos a boa parte. As pessoas que saíram do Egito já com 20 anos de idade para cima não vão entrar na Terra Prometida. Então ele vai ter que trabalhar com essa nova geração, e é isso que nós observamos, que ele vai ensinar, vai preparar, vai falar de coisas que eles vão praticar depois de chegar na Terra, alertando sobre perigos depois de chegar na Terra, falando sobre coisas que as próximas gerações fariam para cumprir a aliança que Deus fez. E outra dificuldade que ele enfrenta é justamente essa tendência do povo de se rebelar. Já no primeiro ano, depois de sair do Egito, até nos primeiros dias, já estavam reclamando. Reclamando que iam morrer no deserto, que estavam passando fome, que não tinha água, etc, etc, etc. As reclamações do povo. E isso quando ainda estavam com a esperança de chegar logo a Canaã e tomar posse da terra prometida. Agora imagine, eles sabem que não vão chegar a essa terra. A maioria deles nunca vai pisar na terra prometida. Então, se houve uma tentação de reclamar antes e se rebelar antes, aumentou muito agora. E é a parte do que nós observamos. Eu acredito que Deus tem dado para nós, nesta revelação, apenas alguns episódios para ilustrar o que teria sido uma tendência ao longo desse período de 40 anos. Então, bastante coisa que Moisés está enfrentando aqui, dificuldades reais, e nisso ele se dedica ao preparo da próxima geração, a geração que vai herdar a terra. Aqueles jovens abaixo de 20 anos, pessoas que ainda não nasceram, que vão aprender, que vão nascer no deserto, ou vão nascer depois de chegar na terra, e precisam desta base da lei do Senhor. Várias coisas interessantes para ver aqui, nesses capítulos de 15 a 17. Vamos já passar para as perguntas sobre capítulo 15. E a primeira das perguntas hoje para Bruno. Bruno, Deus já havia instruído o povo e os sacerdotes sobre as ofertas e sacrifícios. Agora, nesse texto, especialmente nos primeiros 21 versículos do capítulo 15, o que você achou de expressões que mostram que Deus estava olhando para frente, para o serviço do povo depois de chegar na Terra Prometida?
Tem bastante regras e detalhadas, né, sobre as ofertas, cereais, o sacrifício de animais, mostram, né, um cuidado que deveria ter com a adoração futura do povo na Terra Prometida. Já no versículo 2 já tem uma expressão que quando entrares na terra que eu vos dou, né, Deus falando com o povo, já é algo que quando vocês, não só naquele momento que eles já deveriam aprender, mas quando entrarem também deveriam fazer da mesma forma e pressionar essas ofertas e adoração. Ok? Mais alguma coisa que você encontrou nesses versículos? Eu só notei esse daqui. Ok. Deixa-me acrescentar algumas coisas aqui, Bruno, para complementar. Hein? Ah, várias vezes ele fala durante as vossas gerações. Então, obviamente, também nisso, olhando para frente, para como seria a vida das próximas gerações. E versículo 18 é a mesma coisa do 2 praticamente. Quando chegar à terra, já falou quando entrar na terra. E tinha mais uma coisa que implicitamente olha para a posse da terra, que quando ele fala no versículo 20 e 21 de trazer as primícias da vossa farinha, já sugere um povo estabelecido num lugar onde dá para plantar, que não foi o caso no deserto. No deserto eles são nômades e eles estavam sempre viajando, sempre caminhando para outro lugar. Então não tinha como plantar e colher e apresentar as primícias no deserto, mas depois de chegar na terra, sim. Então, algo que Deus fala olhando para frente. Ok, pergunta número 2 para Jersey. Jersey, estrangeiros poderiam ofertar ao Senhor? Sim, poderiam. Ok. Aqui, tem uma coisa que ele enfatiza bastante aqui nesse texto aqui, que os estrangeiros que iam morar entre os israelitas teriam as mesmas condições de ofertar dos naturais dos próprios israelitas, mostrando que Deus não esqueceu dos outros povos, não ignorou a possibilidade dos outros povos chegarem a ele, até que nós sabemos no Novo Testamento que tem vários casos de prosélitos, de gentios que se converteram ao judaísmo. E tem casos de tementes a Deus, gentios que não se converteram, mas que acreditavam em Deus e demonstraram temor para com o Senhor. Então Deus já estava deixando provisões para essas pessoas, estrangeiros, participar e honrar ao Senhor. Deus é o Deus de todos. Ele especificamente chamou a nação de Israel, mas ele não deixou de amar todas as nações e de pensar na salvação de todos. Ok, pergunta número 3. Léo, os mandamentos dados por meio de Moisés se aplicavam apenas àquela geração de israelitas? E explique. Não, no versículo 22 e 23 fala que se aplicaria desde o dia que se ordenou e para as e para todas as seguintes gerações. Ok, muito bom. Ele usa até uma expressão aqui de estatutos perpétuos, que é algo que nós encontramos várias vezes aqui e várias outras vezes no Pentateuco, nos primeiros livros do Antigo Testamento, que fala a mesma coisa. Então, nisso, observando justamente a maneira que ele olha para frente e ele está apresentando uma constituição para governar a nação ao longo de séculos, não apenas para as pessoas daquela geração. Num sentido semelhante, quando estudamos o Novo Testamento, percebemos que as instruções que o Senhor deu no Novo Testamento, embora tenha uma coisa ou outra que trata de uma coisa específica, de uma pessoa específica ou de uma igreja passando por uma situação específica, no geral, o ensinamento do Novo Testamento também é uma constituição para a igreja, mesmo 2000 anos depois. Continuamos com as mesmas instruções, o mesmo modelo e padrão para seguir, mesmo 2000 anos depois do começo da igreja.
Então, algo parecido com isso que acontece no Antigo Testamento. Pergunta 4, também para você, Léo. O que aconteceu quando acharam o homem apanhando lenha no sábado? Ele foi apedrejado até. Ok. Eles levaram esse homem para Moisés e Arão, que ficou preso enquanto eles aguardavam a resposta do Senhor. E depois Deus mandou apedrejar o homem e o povo obedeceu e fez exatamente o que ele mandou. Então o povo está respeitando. E nós podemos olhar para isso e achar, mas que coisa que era tão importante nisso? O cara estava pegando lenha para preparar um fogo, talvez preparar alguma comida, e Deus mandou matar por causa disso. O ponto nisso é que ele desobedeceu uma ordem do Senhor. O pecado é desobediência. E embora nós sabemos que hoje o sábado não tem mais esse efeito, e talvez algumas pessoas naquela época tinham dificuldade em entender por que Deus consagrou aquele dia para os israelitas. Fez uma aliança perpétua com eles, diz Êxodo capítulo 31, que continuaria durante as gerações deles. Então, esse homem desrespeitou o que o Senhor mandou. E por isso estava desrespeitando quem mandou, o próprio Senhor. O que devemos lembrar é que pecado não é apenas desobedecer uma regrinha. Pecado é desrespeitar aquele que ordena, desrespeitar o próprio Senhor. E foi isso que esse homem fez. E perdeu a vida, um exemplo para outros a não desrespeitarem o Criador. Ok, pergunta número 5, voltando para Jersey. Jersey, qual foi a função das borlas especiais nas roupas? Na minha Bíblia está como pingente, mas eu acredito que deve ser mesmo palavreado. Tá aqui a resposta está aqui no 15:40. Os pingentes farão com que vocês lembrem de todos os meus mandamentos e os sigam em tudo. Assim, vocês serão um povo separado só para mim. Ok, perfeitamente isso. Uma maneira de lembrar dos mandamentos do Senhor para não se desviar desses mandamentos. Então, era uma coisa física. Cada vez que eles olhassem para aquilo, ia lembrar. Então, não precisava ter todas as palavras da lei escritas na frente deles, mas só vendo essas borlas especiais nas roupas seria motivo de lembrar dos mandamentos de Deus. Acredito que nós usamos coisas até no dia a dia para nos lembrar de alguma coisa. Eu tenho costume, por exemplo, se eu estacionar o carro quando chegar em casa à noite e perceber que tem pouco gasolina ou que tem um pneu que está um pouco murcho, eu pego algum papel e coloco em cima do volante do meu carro. Aí, quando eu entro no carro no dia seguinte, vendo aquele papel, eu lembro, tem alguma coisa. Aí eu olho para ver gasolina, não, foi pneu. Mas é uma coisa física que não tem nada escrito, mas é uma maneira de lembrar de algo. Então, nesse caso aqui, foi uma maneira de relembrar das leis do Senhor e da importância de nunca se desviar do Senhor. Ok, muito bom. E agora, pergunta número 6, já entrando no capítulo 16. Vou passar para o Bruno com essa pergunta. Bruno, sobre a rebelião registrada no capítulo 16. 3 perguntas aqui. Primeiro, quem foram os líderes da rebelião e as tribos de cada um? Os líderes da rebelião foram Corá, da tribo de Levi, e Datã e Abirão, da tribo de Ruben. Ok. E tem mais um nome que aparece aqui no versículo 1, mas só no versículo 1. Depois ele só fala desses 3. Então, sempre lembramos de Corá, Datã e Abirão. Mas ele também fala sobre On, também da tribo de Ruben. Eu não sei por que não fala mais sobre On. Ele destaca o papel de Corá, Datã e Abirão depois disso.
Agora, quantos outros líderes do povo apoiaram essa revolta contra Moisés e Arão? 250 líderes do povo, homens de renome, que apoiaram a revolta. Ok. E aqui observamos uma realidade. Quando pessoas em posições de liderança apoiam uma coisa errada, fica muito mais fácil para outras pessoas seguirem isso. No caso aqui, tem 3 ou 4 que estão liderando essa rebelião, 250 líderes, homens respeitados, apoiando. E assim percebemos depois que praticamente a congregação toda apoia e acaba sofrendo consequências por causa disso. Agora, quando eles chegaram, Bruno, com essa rebelião, chegaram para questionar Moisés e Arão, qual foi o argumento que usaram para justificar essa conduta? Eles argumentaram que toda a comunidade era santa e que Moisés e Arão estavam se exaltando acima da congregação do Senhor. Ok, exatamente. E no sentido que eles falam, é verdade, toda a congregação era santa, era o povo escolhido de Deus. Mas essa questão de Moisés e Arão se exaltarem é o problema. Deus escolheu Moisés e Arão, e ele vai deixar isso bem claro no desfecho da história aqui. Vocês estão rejeitando não Moisés e Arão, mas o próprio Senhor com isso. Que foi Deus que tinha decidido colocar esses homens nessa posição de conduzir a nação, de liderança da nação. Ok, muito bom, Bruno, obrigado. Agora, próximas perguntas também ficam com você, né? Então vamos lá para a pergunta 7. Como Moisés reagiu à reclamação desses rebeldes? Moisés prostrou o rosto em terra, pedindo orientação ao Senhor, e convocou Corá e seus seguidores a aparecerem perante o Senhor com incensário no dia seguinte, para que Deus mostrasse quem era santo. Ok, exatamente. Então, essa ideia de cair sobre seu rosto mostra uma certa angústia, um apelo urgente, tanto falando com Deus como também falando para eles. Não façam isso. Ele estava implorando para não agir de forma rebelde, mas que disse que Deus ia revelar os seus escolhidos no dia seguinte. E deu essa ordem para eles chegar com os incensários acesos no dia seguinte. E perguntou 8 também, Bruno, no dia seguinte, o que Deus falou para Moisés e Arão? Foram obedientes? Explique. Deus disse a Moisés e Arão para se afastarem da congregação, para que ele pudesse destruí-los, os rebeldes, o povo, né, imediatamente. Moisés e Arão intercederam, pedindo que Deus punisse apenas os rebeldes. Eles foram obedientes ao comando de Deus para se afastarem das tendas de Corá, Datã e Abirão. Ok, então nesse sentido eles se afastaram dos líderes da rebelião, no sentido de se afastar de todo o povo e deixar Deus destruir todo mundo. Eles não fizeram, embora eu duvido que o ponto aqui seja desobediência. Eu vejo nisso mais talvez uma maneira que Deus estava testando Moisés e Arão. E uma prova difícil que eles estão enfrentando aqui, essa prova de deixar Deus destruir e sacrificar aquela nação toda. Inclusive, eles já sabem que tem profecias dizendo, por exemplo, que Judá seria a nação ou a tribo principal futuramente. Moisés e Arão são de Levi. Se Deus matar todo mundo e começar de novo a partir de Moisés, não teria ninguém de Judá. Então eles sabem que a intenção de Deus é de preservar a nação. E eu acredito que há mais uma questão aqui de Deus provar Moisés e Arão, dando oportunidade para eles falarem, olha, pode acabar com eles mesmo que eles são problemáticos,
e pode começar de novo com a gente. Seria uma maneira de se exaltar, talvez. E não fizeram isso. Ok, pergunta 9. Voltando para Gersi, 4 partes aqui, Gersi. O que Deus mandou falar para a congregação antes de ele agir? O que ele mandou falar está no 26. Pediu, então, que se afastassem desses homens, né? Que não era para tocar em nada do que era deles, se afastar das barracas. E eu também gostaria de botar uma observação aqui, a questão de Corá. Os seus filhos, eles tiveram o livre-arbítrio de decidir em não ir junto com o pai. Achei isso um ótimo exemplo até para nós, nos dias de hoje, nas nossas dificuldades em que às vezes a gente tem que optar. Que lá no 26:11, né, ele confirma que não foram, que os filhos de Corá não foram mortos. Sim, muito bom essa observação, Gersi. Inclusive, mais para frente, descobrimos que os descendentes de Corá eram alguns dos compositores de salmos usados no louvor ao Senhor. Então, se Deus tivesse matado a família toda aqui, não teríamos alguns dos salmos que temos hoje no livro de Salmos. E sua observação é importante aqui, que parece que eles tinham a opção de não apoiar o pai numa coisa errada. Como nós não devemos apoiar nem pais, nem filhos em coisas erradas. Sempre Deus acima de qualquer familiar, qualquer outra pessoa. Muito boa sua observação nisso. E a segunda parte aqui, Gersi, o que Deus fez com os principais líderes da rebelião? Falando agora sobre Corá, Datã, Abirão, talvez um. A resposta está no 31 e 32. E aconteceu que assim que Moisés acabou de falar, a terra se abriu debaixo dele e os engoliu com as suas famílias, junto com todos os seguidores de Corá e tudo o que eles tinham. Assim, desceram vivos para o mundo dos mortos, que eles e tudo o que possuíam. A terra os cobriu e eles desapareceram. Ok. E nisso cumpriu o que Moisés falou. Que ele disse, se essas pessoas morrerem de um jeito comum, vocês vão saber que isso não vem de Deus. Mas se for uma coisa que vocês nunca viram, algo muito impressionante, vão saber que é Deus que está agindo. E assim, abre a terra, engole as pessoas e fecha de novo. Coisa impressionante, coisa inédita que fez. E o que ele fez com os outros 250 que apoiaram esses homens? Está no 35. Então o Senhor enviou fogo e matou os 250 homens que haviam oferecido incenso. Ok, exatamente. Mandou fogo para consumir esses. E a última pergunta aqui, eu estava mostrando 2 respostas de uma vez aqui, por isso que eu voltei. O que ele mandou fazer com os incensários de metal desses rebeldes? Ele mandou fazer folhas finas de metal. Então, para ver que naquela época já dominavam o metal, né? Ok. A versão que estou usando fala de lâminas, mas a ideia disso é algo que seria visível quando chegassem ao altar, para lembrar que não é qualquer um que faz isso. Que, de fato, pessoas escolhidas por Deus que podem chegar para queimar incenso na presença do Senhor. Ok, Gersi, muito obrigado. Agora vamos passar para a pergunta 10 e voltar para o Léo com essa pergunta. No dia depois do castigo divino, o que o povo fez? E qual foi a consequência disso? O povo reclamou com Moisés e Arão, e a consequência foi que Deus mandou uma praga e 14.700 pessoas morreram. Ok, muito bom. E nisso, até a maneira que eles acusam Moisés e Arão, vocês mataram os escolhidos do Senhor. Foi de fato Deus que matou as pessoas que se rebelaram contra o Senhor.
Então, distorceram o que realmente havia acontecido aqui. E, novamente, Deus ameaça destruir o povo, mas Moisés e Arão intercederam, e a praga parou, mas ainda observamos que havia matado 14.700 pessoas antes de acabar essa praga. Então, juntando 14.700 aqui, 250 dos homens com incensários, as famílias, pelo menos parte das famílias dos líderes principais dessa rebelião. Nós estamos falando aqui de aproximadamente 15.000 pessoas que morreram por não aceitar a determinação de Deus sobre a liderança da nação de Israel. Consequência da rebeldia aqui. Foi muito grave isso. Ok, entrando no capítulo 17. No capítulo 17, Deus, de alguma forma, resolve o problema. E vamos observar algumas coisas sobre a maneira que ele faz isso. A pergunta número 11 para o Léo. Léo, o que Deus mandou que o líder de cada tribo fizesse? E cada líder trouxesse uma vara. Ok, cada líder, assim, líder de cada tribo, traz seu bordão ou vara. E depois, na pergunta número 12 para o Bruno, quando Deus fez isso, ele especificou o nome do líder de qual tribo? Arão, Arão é o líder de qual tribo? de Levi. De De Levi. Levi, ok. Que ele falou de Levi e identificou Arão como esse líder de Levi. Que isso, de alguma forma, responde a uma parte do problema. E vamos ver isso logo em outra pergunta. Pergunta número 13. Como que Deus respondeu às críticas feitas pelos rebeldes no capítulo 16? Deus fez com que a vara de Arão florescesse, brotasse e produzisse amêndoas, demonstrando que Arão e sua linhagem foram escolhidos por Deus para o sacerdócio. Ok, perfeitamente. Primeira coisa, quando ele escolheu, como você respondeu na última pergunta, que ele respondeu, ou escolheu Arão para representar Levi. Ele está dizendo que entre os levitas, é Arão que manda. Lembrando lá no capítulo 16, como Moisés já falou com Corá, a partir do versículo 8, disse mais Moisés a Corá: ouve agora, filho de Levi, acaso é para vós outros coisa de só menos que o Deus de Israel vos separou da congregação de Israel, para vos fazer chegar a si, a fim de cumprirdes o serviço do tabernáculo do Senhor, estar perante a congregação para ministrar-lhe? E te fez chegar Corá e todos os teus irmãos, os filhos de Levi, contigo. Ainda também procurais o sacerdócio? Ou seja, eles já foram privilegiados. A tribo toda de Levi foi privilegiada, mas eles queriam subir mais ainda para a posição de sacerdotes. Então, quando ele chamou Arão, ele já está dizendo, Arão é líder da tribo de Levi, e quando a vara dele floresceu, Deus está dizendo que Levi é a tribo de liderança espiritual da nação de Israel, respondendo àquela ideia que todos nós somos santos. Pode ser, mas quem está na posição de liderança é Arão e a tribo dele, a tribo de Levi. Ok, Bruno, vamos para os desafios adicionais. Tem dois hoje. E o número estava errado na apostila que eu mandei no domingo, mas eu vou chamar aqui, falar de perguntas 14 e 15. 14. No capítulo 16, versículos 13 e 14, os rebeldes inverteram a realidade do livramento que Deus prometeu ao povo. E eles fizeram isso falando que nos trouxe de uma terra que mana leite e mel para esse deserto. E muitas pessoas hoje, talvez nós, fazem a mesma coisa. E agora, como que isso pode acontecer de inverter a realidade e como nós podemos nos proteger contra esse perigo de não imitar o mesmo erro?
Ah, acredito que igual eles não se esquecem que, na verdade, viviam na escravidão naquela terra, né? Apesar que alguns poderiam desfrutar de boas coisas no Egito, a realidade é que acabam esquecendo que antes estava viviam perdidos assim, né? Como nós também, antes de nos convertermos, podemos lembrar que, de repente, aproveitavam outros momentos, outra oportunidades de sair para lugares que, depois de se converter, já não convém a nós cristãos, mas acabar esquecendo que né, só pensar ah, talvez privilégios que tinha, coisas que podia fazer antes e se esquecer que antes estavam perdidos no pecado. Eu penso nesse sentido. Exatamente isso, Bruno, que pessoas às vezes olham para o cristianismo como se fosse estraga prazer, que tira prazer da vida e acham que a vida está na liberdade do pecado. Como aqui eles achavam que a vida estava lá no Egito, na escravidão. Deus está levando para dar uma vida para eles, mas eles estão desprezando isso por causa das dificuldades em passar pelo deserto, desprezando as promessas do Senhor. E nós corremos o mesmo risco, o mesmo perigo, quando olhamos para os problemas, o sofrimento, ou talvez a falta de liberdade para algumas coisas nesta vida de serviço a Cristo. E realmente tem restrições. Tem coisas que nós, como cristãos, não podemos fazer se queremos agradar ao Senhor. Mas o que Ele oferece? A vida eterna. E mesmo essas restrições são para nosso benefício. E nós percebemos que quando respeitamos as limitações que Deus colocou na vida, acaba trazendo benefícios muito maiores do que qualquer pessoa vai conseguir seguindo o pecado. Então, realmente, temos que manter essa perspectiva, lembrar da eternidade para onde estamos caminhando e não tirar os olhos do nosso alvo celestial. E a última pergunta da noite também para você, Bruno. Pergunta número 15. Conforme a lei, quem levaria incenso perante o Senhor? E por que então Moisés mandou que todos os líderes da rebelião fizessem isso? Conforme a lei, somente os sacerdotes da linhagem de Arão que poderiam levar o incenso perante o Senhor. Mas Moisés pediu que todos os líderes da rebelião oferecessem incenso para que Deus mostrasse claramente quem ele havia escolhido como seu sacerdote. Ok, exatamente isso, que eles chegaram dizendo que nós todos somos santos, nós todos temos a mesma posição, o mesmo direito. Então Moisés basicamente diz, então traz incenso para o Senhor e vamos ver se o Senhor aceita. E o que fez foi de acabar com eles, de destruir. É interessante lembrar que houve um caso anteriormente em que homens qualificados levaram fogo estranho e Deus matou os dois, Nadab e Abiú, Levítico capítulo 10. Nesse caso, nós não sabemos se o incenso é o certo, se o fogo vem do lugar certo, mas homens estranhos, homens não qualificados, estão levando esse incenso para o Senhor e acontece a mesma coisa. Então percebemos aqui que tem que ser a pessoa certa fazendo a coisa certa, da maneira certa, para Deus aceitar isso. E no caso aqui, não são as pessoas certas. No outro caso, não foi da maneira certa. Devemos procurar ser as pessoas santas, sagradas, dedicadas ao Senhor e, ao mesmo tempo, servir ao Senhor da maneira que Ele pede, do modo que Ele pede, para mostrar o nosso respeito para com o Senhor. Ok, muito obrigado para todos que ajudaram hoje com as perguntas. Bruno, Gersi, Léo,
Obrigado por sua ajuda. Para a semana que vem, vamos continuar do capítulo 18 ao 20. Podem começar a leitura já. E eu vou mandar as perguntas até o fim da semana. Sobre capítulos 18, 19 e 20, onde, além de repetir algumas regras, algumas leis, observamos que estamos nesse processo de transferência do sacerdócio de Arão para a próxima geração, para o filho dele. E que nisso estamos pulando quase 40 anos para chegar nessa próxima lição. E para quem puder participar também do estudo de João, daqui a 20 e poucos minutos, estamos em João capítulo 11 hoje, sobre Lázaro e a ressurreição de Lázaro. Talvez o milagre mais notável de Jesus, fora a própria ressurreição de Jesus. Então, isso às 8 horas, para quem puder participar. Sejam bem-vindos. O mesmo link que usou para esta aula serve também para o estudo de João. Ok. Alguém tem mais alguma pergunta ou comentário antes de encerrar? José Pedro, só uma observaçãozinha, irmão. Sim. Com base nessa última resposta aí que o irmão Bruno fez, eu lembrei de um detalhezinho. Pessoas que, por exemplo, várias denominações que nós conhecemos, é, usam muito aquela citação bíblica onde fala assim, onde tem dois ou três reunidos no meu nome, Deus se fará presente, um exemplo, né? Uhum. Aí essas pessoas, essa última pergunta aí me fez lembrar desse detalhe, que existe realmente essa citação, mas se as pessoas, mesmo dizendo que estão reunidas em nome né, de Deus, mas não fazem a vontade dele, estão fazendo coisas diferentes, com certeza ele não se fará presente. Não tem uma certa semelhança em relação a isso? Com certeza. E por isso que a gente percebe que precisa ser pessoas certas para chegar ao Senhor. E nisso, sabemos que todos os cristãos verdadeiros são sacerdotes no Novo Testamento. Nós podemos oferecer serviço ao Senhor, mas ele exige disso a nossa santidade. Ele exige pessoas realmente que assumiram o compromisso de servir a Ele, que receberam perdão dos pecados pela fé, o arrependimento e o batismo, que entram em relação com Cristo e assim têm esse privilégio de estar na presença do Senhor. Então, realmente, é uma boa observação. Deus não está presente com qualquer pessoa ou quaisquer duas ou três pessoas. As pessoas que realmente se dedicam ao Senhor. Obrigado. Obrigado pelo comentário. Mais uma observação. Aquele comentário sobre dois ou três reunidos. Eu concordo que pode existir uma igreja com apenas duas ou três pessoas, mas o ponto desse texto, que vem de Mateus 18, é de resolver problemas de pecado. E se tiver ofensa entre irmãos e resolvem esse problema, Deus aceita a solução. Deus aceita quando há perdão mútuo entre irmãos, algum caso de ofensas entre irmãos. O ponto não é, na verdade, falar sobre a igreja, mas sobre a questão de resolver problemas entre irmãos. Ok, muito obrigado a todos. Que Deus abençoe. Continuem estudando e aplicando, como nós todos queremos nos aproximar mais ao nosso Senhor e Criador.